Olá, nós vamos ver hoje o assunto prolegômenos teológicos. Prolegômenos é uma palavra pouco utilizada na língua portuguesa e até um nome feio de se falar, mas prolegômenos significa um amplo texto introdutório que contém as noções preliminares necessárias à compreensão de determinado assunto. Prolegômenos teológicos vai tratar então daquilo que precisa ser conhecido antes de se estudar teologia. Vamos também compreender, dentro desse estudo, o que significa a palavra teologia e a palavra dogma. A palavra dogma, ela tem muito a ver com teologia. Já adianto até que a palavra teologia pode ter o significado da palavra dogma. Dogma vem do grego doken, que significa ser da opinião. Dogma significa aquilo que é definido, aquilo que foi decidido, aquilo que está estabelecido. Se nós formos observar as obras dos escritores clássicos, dogma tem um sentido de uma decisão, então de um decreto. E na filosofia grega, principalmente na obra República de Platão, dogma significa as verdades estabelecidas por axiomas ou por provas. Se nós formos observar os historiadores sobre a teologia, na obra Contra Ápio de Flávio Joséfos, ele diz que desde a infância os judeus veem os livros do Antigo Testamento como dogmas dados por Deus. E observando a Bíblia, na versão do Antigo Testamento em grego, a Septuaginta, dogma admite três significados. A palavra dogma pode ser empregada para falar dos decretos do governo, como está em Esther 3:9, Daniel 2:13 e outras referências. A palavra dogma pode tratar dos estatutos da antiga aliança, como está em Efésios 2:15 e Colossenses 2:14. E a palavra dogma pode significar as decisões do Concílio de Jerusalém, como está em Atos 15:28 e em Atos 16:4. Os pais da igreja falavam que a doutrina cristã é o dogma da teologia, as verdades que são regras de autoridade para toda a igreja. Então tudo isso nos leva a crer que os dogmas são simplesmente aquelas verdades que foram estabelecidas na Bíblia e que devem ser cridas. E desse jeito, uma verdade que foi estabelecida pela igreja, mas que não foi estabelecida pela Bíblia, não é um dogma, porque essa verdade não foi dada por Deus. E da mesma forma, é um erro desvalorizar o dogma para favorecer novas interpretações da Bíblia feitas por teólogos modernos. Como derivado da palavra dogma, nós temos a dogmática ou a teologia dogmática, que é o próprio conhecimento acerca de Deus. E a palavra teologia, o que ela significa? A etimologia dessa palavra teologia é formada a partir de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logos, que significa discurso ou expressão. Mas para ficar claro, na Bíblia essa palavra teologia não existe. O que é mais parecido na Bíblia com a palavra teologia está em três textos. Em Romanos 3:2, quando se fala em grego talogia tu teu, que significa os oráculos de Deus. Em 1 Pedro 4:11, logia teu, que também significa oráculos de Deus. E em Lucas 8:21, ton logon tu teu, que significa a palavra de Deus. Então nós temos condições de agora afirmar que a teologia é o discurso sobre Deus, como bem definiu Lewis Sperry Chafer. Teologia nunca vai poder ser o estudo sobre Deus, porque Isaías 55:9 diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Você sabe muito bem que o homem, um ser finito, não consegue compreender e estudar Deus, um ser infinito. A teologia, então, é o discurso sobre Deus, o estudo daquilo que foi revelado por Deus. Tomás de Aquino disse que a teologia procede de Deus, trata objetivamente de Deus, flui para Deus e conduz a Deus. François Turrentini, na obra Compêndio de Apologia Teologética, diz que a palavra teologia engloba estudar o que foi revelado por Deus e conhecer a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então fica claro que o conhecimento de Deus é o verdadeiro objeto da teologia dogmática. E esse conhecimento de Deus só pode ser obtido pela fé, como a gente vai ver isso mais adiante. Na verdade, Deus não pode ser conhecido por nós sem a revelação de Deus, ou seja, sem a Bíblia, e esse conhecimento só consegue ser recebido por meio da fé. Mas sobre isso a gente vai falar mais daqui a um pouquinho. Eu queria falar agora sobre a divisão que a teologia pode ter. Vamos ficar com isso entendendo que a teologia se divide em vários tipos de teologia. E quando a gente fala em divisão da teologia, em classificação da teologia,
É interessante que os estudiosos sobre o assunto não chegam a um consenso sobre essa divisão. Cada autor utiliza uma forma diferente de divisão da teologia. Eu considero que a forma de divisão da teologia que é melhor compreensível foi a forma proposta por François Turrentini, que dividiu a teologia em teologia verdadeira e teologia falsa. E de acordo com Turrentini, essa teologia falsa se divide em duas, a teologia dos gentios e a teologia dos infiéis e hereges. A teologia falsa dos gentios pode ser a teologia simbólica ou mítica, que era aquilo que foi ensinado pelos gentios, especialmente os egípcios, sobre os mistérios divinos, e a teologia falsa dos gentios pode ser também a teologia filosófica ou demonstrativa, que era aquilo que foi contemplado pelos gentios a respeito das coisas divinas. Então, essa que é a teologia falsa dos gentios, ela é dividida em teologia simbólica ou mítica e teologia filosófica ou demonstrativa. E tem a teologia falsa dos infiéis e hereges. Esse é o tipo de teologia que rejeita Jesus Cristo, como por exemplo o judaísmo e a teologia dos muçulmanos, ou a teologia falsa dos infiéis e hereges pode ser aqueles tipos de teologia que até mantêm o nome de Jesus Cristo, mas que discordam frontalmente da Bíblia. E aí nós vamos ter como exemplo a teologia dos papistas ou dos católicos romanos, que consideram que a palavra do Papa tem mais autoridade do que a Bíblia e tem um método de salvação pela execução de boas obras da caridade. E outro tipo de teologia falsa dos infiéis ou hereges é a teologia dos socinianos. Os socinianos eram os seguidores de Fausto Socinian no século XVI e eram contra a doutrina da Trindade e contra a doutrina do pecado original. Os socinianos diziam que Jesus era apenas um homem, não 100% Deus e plenamente homem. Então a teologia falsa dos infiéis e hereges pode ser dividida em teologia que rejeita Jesus Cristo e em teologia que discorda frontalmente da Bíblia. E essa teologia falsa se divide em teologia dos gentios e teologia dos infiéis e hereges. Mas a teologia verdadeira, de acordo com François Turrentini, ela se divide também em duas: a teologia infinita e não criada e a teologia finita e criada. A teologia infinita e não criada é o conhecimento que Deus revelou de si mesmo, como está em Mateus 11:27, quando Jesus disse que todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E essa teologia verdadeira, infinita e não criada, também pode ser chamada de teologia da revelação. E Deus Pai se revelou inspirando os escritores dos livros da Bíblia a registrarem aquilo que Deus desejava e se revelou também na própria pessoa de Jesus. Agora, a teologia verdadeira, finita e criada, ela engloba as ideias que nós temos sobre Deus e sobre as coisas divinas. Resumindo, a teologia verdadeira se divide em teologia infinita e não criada e teologia finita e criada. Então, essa divisão de teologia proposta por François Turrentini é que eu considero mais abrangente, classificando a teologia falsa em teologia dos gentios e teologia dos infiéis e hereges, e a teologia verdadeira em teologia infinita e não criada e teologia finita e criada. Mas vamos continuar falando ainda mais um pouquinho sobre essas formas de divisão da teologia, e eu queria propor agora uma outra maneira de dividir a teologia, que é a teologia natural e a teologia sobrenatural. A teologia natural, ela envolve todo o conhecimento que pode ser conhecido de Deus e que é adquirido de forma inata, ou seja, é o que pode ser conhecido de Deus e de tudo aquilo que Deus criou e está implantado na consciência de cada pessoa. A passagem de Romanos 2,14, ela prova a teologia natural. Romanos 2,14 diz assim: quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Essa teologia natural, ela comprova a existência de Deus e mostra que não existe ateísmo e que não está falando a verdade quem diga que não acreditar em Deus. Na Grécia Antiga, Platão já dava os primeiros passos na teologia natural, falando sobre a correlação entre a existência de divindades e as leis estabelecidas por esses deuses. Aristóteles, na obra Metafísica, falava da existência de um motor imóvel que rege todo o universo. Mas foi Tomás de Aquino quem melhor explorou esse conceito de motor imóvel de Aristóteles. Tomás de Aquino foi padre, foi professor de teologia e filosofia em várias universidades cristãs na era medieval, no período escolástico da filosofia do século XIII, 16 séculos depois de Aristóteles. E com base na filosofia de Aristóteles, Tomás de Aquino organizou o pensamento filosófico que provava a existência de Deus e definiu também algumas formas de provar a existência de Deus.
A primeira forma de provar a existência de Deus é o motor imóvel concebido por Aristóteles, que considera a existência do movimento do universo e que, se nós retroagirmos ao máximo até o infinito e a origem de todas as coisas, nós encontramos um primeiro motor, um primeiro movimentador, não movido por nada anterior, que moveu todos os outros seres. Esse primeiro motor seria o que todos entendem como Deus. A segunda prova de provar a existência de Deus fala que não existe efeito sem causa, que nada é a causa de si próprio, que existe uma cadeia causal que teve origem numa primeira causa. Então, da mesma forma, retrocedendo ao máximo até o infinito, nós encontramos uma única causa que deu início ao movimento de todas as coisas. Essa causa nós conhecemos como sendo Deus. A terceira prova de provar a existência de Deus diz que do nada nada vem, ou seja, que as coisas existem, derivam do ser que seria a necessidade para que tudo mais existisse. Então, todas as criaturas dependem de um único ser que deu origem à existência delas. E esse ser que dá origem a tudo seria Deus. A quarta forma de provar a existência de Deus fala de graus de perfeição, de gradação das coisas, no sentido de que algumas coisas são mais quentes, outras são boas, outras são mais ativas e daí por diante. Então a gente pode supor que existe um ser que é superlativo, que é a coisa mais verdadeira, a coisa mais nobre, a coisa mais pura e mais perfeita que existe mais completamente. Esse ser perfeito, então, seria Deus. E por último, a quinta prova da existência de Deus considera que, já que a natureza está em ordem, já que a natureza é bem ordenada e que todas as coisas existentes no mundo são governadas pela lei natural, então essa quinta forma de provar a existência de Deus fala de um governo supremo que traz ordem para toda a criação e fala também de uma suprema inteligência que governa todas as coisas, dispondo todas as coisas de forma organizada, de forma racional, com um propósito bem definido para cada ser que foi criado. A este governante supremo e organizador do universo nós chamamos Deus. Então, com base nesses 5 argumentos filosóficos, Tomás de Aquino chegou a 5 conclusões. A primeira delas, que Deus é simples, que Deus é sem composição de partes. Deus não é dividido em corpo e alma, em matéria e forma. Segundo, que Deus é perfeito, diferente dos demais seres, nada falta a Deus. Terceiro, que Deus é infinito, enquanto que a criação dele é finita, é intelectual e emocionalmente limitada, é física. Quarto, que Deus é imutável. Deus não é passivo de mudanças de caráter ou mudanças de sua essência. E quinto, que Deus é uno, Deus é sem diversificação em si próprio, ou seja, Deus tem unidade de essência. Veja então que não há como se falar de teologia natural sem citar o pensamento filosófico de Tomás de Aquino. Mas na Bíblia, séculos antes de Aristóteles e de Tomás de Aquino, Salomão já havia dito em Eclesiastes 3:11 que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do ser humano. E não é só Eclesiastes 3:11 que comprova a teologia natural. As principais passagens bíblicas que comprovam a teologia natural são Salmo 19:1, Atos 14:15-17, Atos 16:23 e Romanos 1:18-21. E essa última passagem, Romanos 1:18-21, esclarece muito bem o que é teologia natural e diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Então a gente pode concluir que a teologia natural é a lei natural escrita na consciência de cada pessoa. É uma teologia que desculpa cada pessoa das boas obras que faz, ao mesmo tempo que acusa cada pessoa das más ações que comete. E fica claro que esse conhecimento sobre Deus é tanto inato quanto adquirido. É o conhecimento sobre Deus plantado no coração de cada pessoa, que obriga cada pessoa à obediência e propõe recompensas a cada pessoa se ela obedecer e propõe castigos se ela não obedecer. Mas aqui é preciso ficar claro que, teologicamente falando, as melhores obras de cada pessoa que não entregou a vida a Jesus são consideradas por Deus nada mais do que esplêndidos pecados. São pessoas que, aos olhos de Deus,
são consideradas indignas de qualquer recompensa por conta da caridade que fazem, porque não entregaram a vida a Deus. Porque não entregaram a vida a Deus, são pessoas que fazem caridade para o próprio engrandecimento, para a própria autoglorificação, para se sentirem superiores àqueles que estão ajudando e não para exaltar o nome de Deus. A caridade que faz essas pessoas que não entregaram a vida a Jesus, diz Isaías 64:6, é considerada por Deus como se fosse trapo de imundícia. E trapo de imundícia é o pano que cobre a lepra ou o tecido que contém o fluxo da menstruação. Ou seja, são atos de caridade que dão nojo, que dão asco a Deus, porque são eivados de pecado e de interesse próprio. Então Deus planta na consciência de cada pessoa o conhecimento sobre o bem e o mal, obrigando a obediência e propondo recompensa se obedecer ou castigo se não obedecer. Mas a teologia natural diz que são boas obras cheias de pecado, considerada por Deus como esplêndidos pecados. E além disso, essa teologia natural, evidentemente, ela não contém o conhecimento necessário para a pessoa ser salva. A teologia natural, então, não é salvífica, não é suficiente para a salvação. Mas como a gente viu, esse conhecimento de Deus plantado na consciência de cada pessoa mostra o poder de Deus, mostra a divindade de Deus, principalmente o sustento que Deus dá para toda a sua criação. E esse conhecimento serve apenas para tornar as pessoas indesculpáveis diante de Deus, como diz Romanos 1:20. Essa indesculpabilidade é suficiente para a condenação dessa pessoa, porque todos deveriam procurar saber quem é esse Deus, quem é esse ser infinitamente superior a cada ser humano, quem é esse agente que criou céus e terra e tudo aquilo que neles há, e além de tudo isso, esse agente que sustenta a criação. Bom, essa é a teologia natural. Vamos ver a teologia sobrenatural. Essa teologia sobrenatural, ou teologia revelada, ou teologia especial, é o conhecimento que nos foi comunicado por Deus, que foi revelado por Deus. Esse conhecimento pode ter sido revelado aos patriarcas e profetas que foram escritores do Antigo Testamento. Esse conhecimento pode ter sido revelado aos apóstolos e escritores do Novo Testamento. Esse conhecimento pode ter sido revelado na própria pessoa de Jesus Cristo. Então a gente pode concluir que a teologia sobrenatural é considerada eminentemente cristã, porque tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento tem como ênfase a vida, os ensinamentos, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. E de fato, de Gênesis 1:1, o primeiro versículo da Bíblia, a Apocalipse 22:21, o último versículo, toda a Bíblia dá testemunho de Jesus. Jesus mesmo disse em Lucas 24:44 que todo o Antigo Testamento testificava dele. Então, a teologia sobrenatural, ao mesmo tempo que tem Cristo por autor, ela tem Cristo também por objeto. E não só isso. A teologia sobrenatural, ela provém de Cristo, como diz João 18. E a teologia sobrenatural fala de Cristo, como diz Atos 1:1 e 1 Coríntios 2:2. Assim a gente pode dizer que por tudo isso a teologia sobrenatural revela a palavra de Deus que está na Bíblia e ela é salvífica. Isso quer dizer que a teologia sobrenatural mostra a salvação e a progressão histórico-redentora ao longo dos livros revelados por Deus, desde Moisés, em 1491 a.C., quando escreveu o Pentateuco, passando por todo o Antigo Testamento, por todo o Novo Testamento, até 96 d.C., quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse e encerrou o cânon bíblico, que são os livros inspirados por Deus, montando a estrutura final da Bíblia. Então nós falamos da teologia natural e teologia sobrenatural e dos argumentos filosóficos de Tomás de Aquino que comprovam a existência de Deus. Poderíamos agora pensar se essa teologia deveria ser teórica ou prática. Vamos raciocinar juntos sobre isso. Se a teologia for eminentemente prática, especulativa, como sustentavam alguns escolásticos, essa teologia vai acabar conduzindo à frieza espiritual e à aridez de coração. Se a teologia fosse eminentemente prática e se limitar ao exercício das boas obras, os cristãos acabam ficando sujeitos a qualquer vento de doutrina e dando amém para qualquer heresia que digam, desviando-se do conhecimento genuíno sobre o que Deus revelou na Bíblia. Então a teologia não pode ser só teórica e nem só prática. Se a teologia não for nem teórica nem prática, mas afetiva e superior aos sistemas teóricos e práticos, porque a finalidade da teologia é o amor, a gente vai acabar correndo o risco de se distanciar do amor que Deus revelou na Bíblia e de agir com base apenas na sabedoria humana, que Tiago 3,15 diz que é uma sabedoria terrena, demoníaca e animal.
Então tudo isso leva a gente a crer que a teologia deve ser mista, ou seja, deve ser ao mesmo tempo especulativa e prática, teórica e operável. Sendo teórico-prática, a teologia considera que a prática opera em torno do conhecimento bíblico, ou seja, a ortodoxia anda de mãos dadas com a ortopraxia, a doutrina anda lado a lado com as boas obras. Se for teórico-prática, a teologia considera que a prática cristã deve se ocupar do amor e da adoração devida a Deus, conforme está registrado na Bíblia. Outro questionamento bem apropriado ao se estudar teologia é sobre a finalidade da teologia. Para que os cristãos têm que estudar teologia? O N. Gruden oferece 3 razões para nós estudarmos teologia. A primeira dessas razões é o estudo da teologia nos ajudar a superar algumas ideias erradas que nós temos. E realmente, para pensar, os ensinamentos bíblicos fazem com que a gente tenha a verdadeira noção do assunto que é tratado na Bíblia, não é verdade? Então, por exemplo, muitos crentes acreditam que quando morrerem vão para o céu. Talvez seja isso que você acredita. Mas, na verdade, o somatório de passagens que tratam daquilo que vai acontecer depois da morte mostra que a gente nunca vai colocar os pés nos altos céus. Isso pode até parecer chocante para você. Por isso que a gente tem que ver na Bíblia o que se fala sobre o que vai acontecer depois da morte. As passagens de Salmo 63:9, Ezequiel 26:20 e outras referências dizem que pela morte todas as almas entram na residência dos mortos, que é chamado na Bíblia de Sheol. Deuteronômio 32:22, Jó 26:5 e outras referências dizem que o Sheol é localizado nos lugares mais baixos da terra, abaixo das águas, abaixo dos fundamentos das montanhas. Número 16:30, Salmo 33 e outras referências dizem que as pessoas, quando morrem, descem até o Sheol. Eles não sobem, eles descem até o Sheol. Deuteronômio 32:22, Salmo 86:13 e outras referências passaram a considerar o Sheol como sinônimo de mais profundo, de túmulo, de abismo, de morada dos mortos. 1 Reis 2:2 e Jó 3:13 e outras referências dizem que o Sheol é o reino dos mortos, o mundo inferior, ou o lugar onde todos os mortos, sem exceção, se reúnem. Jó 17:16, Jó 38:17 e outras referências dizem que o Sheol, como sendo o reino dos mortos, é semelhante a uma cidade guarnecida de portões de onde ninguém sai de lá. Salmo 49:15, Salmo 89:48 e outras referências dizem que o Sheol mantém todas as pessoas cativas sem sair de lá. Isaías 24:22 assemelha o Sheol a uma prisão. Jó 7, 9 e 10 e outras referências dizem que o Sheol é um lugar de onde ninguém retorna para a vida aqui na terra, a não ser por um milagre. Provérbios 15:24 e outras referências dizem que o Sheol, sendo o reino dos mortos, é totalmente oposto ao reino dos vivos. Isaías 38:11 diz que o Sheol é a região de onde nem Deus nem os seres humanos são visíveis. Salmos 6:5 e outras referências dizem que no Sheol Deus não é mais louvado. Salmo 88:5 e outras referências dizem que no Sheol as virtudes de Deus não são mais proclamadas. Salmo 88:10 diz que no Sheol as maravilhas de Deus não são mais testemunhadas. Então você viu aqui várias passagens bíblicas do Antigo Testamento que falam sobre o que vai acontecer depois da morte. E no Novo Testamento, Mateus 11:23 e Lucas 10:15 dizem que todos os mortos ficarão no Sheol, que é o reino dos mortos, e ficarão lá até a ressurreição depois que Jesus voltar. Lucas 16:23 diz que depois da morte, o Lázaro foi levado por anjos até o seio de Abraão. Lucas 16:23 diz também que o homem rico, após ser morto e sepultado, chegou ao lugar chamado Hades, e Hades é um local diferente do seio de Abraão, porque Hades é um lugar de tormento. Então Sheol é o lugar para onde vão todos os mortos. No Sheol, os mortos que são crentes são levados para o seio de Abraão e os ímpios são levados para o Hades. Filipenses 2:10 diz que todos os mortos estão debaixo da terra, não apenas os ímpios, mas também os crentes que se encontram no Sheol após a morte. Lucas 16 e Mateus 8:11 diz que os crentes, quando morrem, passam a desfrutar da bem-aventurança em proximidade e em comunhão com Abraão. Em Lucas 23:43 diz que Jesus prometeu a um dos ladrões crucificados ao seu lado que naquele mesmo dia aquele homem estaria com Jesus no paraíso. E essa palavra paraíso de Lucas 23:43 tem origem no idioma da Pérsia. Neemias 2:8, Eclesiastes 2:5 e Cantares 4:12 fala de paraíso como sendo um jardim agradável. E os judeus usavam essa palavra paraíso de Lucas 23:43 para falar de um lugar onde Deus tinha comunhão com os crentes após a morte. Então, o seio de Abraão no Sheol
passou a ser chamado também de paraíso. 2 Coríntios 12, 2 e 4, usa essa palavra paraíso de Lucas 23, 43, significando o terceiro céu. Então, o seio de Abraão no Sheol, debaixo da terra, passou a ser chamado também de céu. Então, o Novo Testamento ensina logo que depois da morte, os crentes desfrutam da presença de Jesus no seio de Abraão, enquanto os ímpios, depois do momento da sua morte, entram no lugar de tormento chamado Hades. Tanto o seio de Abraão quanto o Hades estão localizados no Sheol, debaixo da terra. E os somatórios de passagens que tratam do que vai acontecer depois da morte mostra que a gente, como crente, vai para o seio de Abraão, um lugar físico debaixo da terra, e nunca vamos colocar os pés nos altos céus. Então, o Gruden estava realmente certo quando diz que o estudo da teologia nos ajuda a superar ideias erradas. Outra finalidade para estudar teologia é que a teologia nos ajuda a tomar melhores decisões mais tarde em novas controvérsias de doutrina que possam ocorrer. Isso é verdade porque quem aprendeu bem a teologia tem o entendimento que o próprio Deus tem da realidade e por isso está muito mais capaz de responder às novas perguntas que surgirem. Por exemplo, se houver uma discussão sobre feminismo, quem estuda teologia tem o entendimento de que o próprio Deus tem sobre o relacionamento entre marido e mulher. Se houver uma discussão sobre aborto, quem estuda teologia tem o entendimento que o próprio Deus tem sobre a valorização de qualquer tipo de vida. Se houver uma discussão sobre sexo casual, quem estuda teologia tem o entendimento que o próprio Deus tem sobre o sexo ser considerado um presente de Deus para ser desfrutado dentro do casamento. Então, estudar teologia ajuda a gente a aplicar os princípios bíblicos e ensinamentos teológicos às questões da própria vida e leva a gente a tomar decisões que agradam a Deus. Em terceiro lugar, estudar teologia nos ajuda a crescer espiritualmente como crentes, ou seja, sair de uma condição de bebê espiritual, como foi na nossa conversão, andarmos pelo caminho de santificação, crescendo espiritualmente cada vez mais, até que a gente atinja a condição de adultos espirituais com um caráter semelhante ao de Jesus. Vamos falar sobre alguns requisitos para se estudar teologia, né? Existem algumas exigências para se estudar teologia. Quais são essas exigências essenciais para se estudar teologia? Nós vamos ver que Lewis Perry Schaeffer e Wayne Gruden vão falar sobre isso e de formas diferentes. Schaeffer enumera 6 questões que são necessárias, 6 coisas que são necessárias para quem quer estudar teologia. Em primeiro lugar, estudar teologia requer considerar que Deus inspirou os autores bíblicos a escrever as verdades específicas que Deus desejava. Então é preciso que a gente considere a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Em segundo lugar, estudar teologia requer considerar que a Bíblia é a única fonte confiável de informação sobre os assuntos que Deus tratou na Bíblia. Então a Bíblia tem autoridade sobre qualquer outro escrito sobre os assuntos que Deus trata na Bíblia. Por isso, estudar teologia requer considerar a Bíblia como a única regra de fé e prática do crente. Em terceiro lugar, estudar teologia requer também admitir que o estudante da Bíblia, como um ser humano que é, tem limitações, tem uma mente finita, procurando entender o infinito, ao estudar coisas sobrenaturais, coisas que transcendem os limites de tempo e de espaço, coisas que nenhuma mente humana pode penetrar. Em quarto lugar, mesmo considerando que as mensagens da Bíblia transcendem o alcance da compreensão humana, estudar teologia exige que Deus providencie uma maneira para cada pessoa superar essas limitações humanas. Para isso, o Espírito Santo de Deus habita dentro de cada crente, guiando, instruindo, ensinando, ou seja, iluminando a compreensão e aumentando a nossa capacidade de aprender a Bíblia. Em quinto lugar, Schaeffer diz que a teologia, para o seu estudo, o estudo da teologia requer tempo, requer forças, requer um estudo paciente e incansável de material ilimitado das doutrinas da Bíblia. Em sexto lugar, estudar teologia requer a fé, porque 1 Coríntios 2,14 diz que a Bíblia não pode ser compreendida pelo homem não convertido, porque esse ímpio não tem o Espírito Santo morando dentro dele, guiando, instruindo e ensinando nas coisas de Deus. Wayne Gruden apresenta outras exigências essenciais para se estudar teologia. São requisitos que não foram levantados por Schaeffer. Gruden diz que nós devemos estudar teologia e as passagens da Bíblia em espírito de oração contínua, pedindo sabedoria e entendimento da Bíblia e buscando a ajuda de Deus para compreender a palavra revelada por Ele. E realmente, em muitas ocasiões, o que nós precisamos não é de mais informações. A gente precisa, sim, de uma percepção melhor dos dados que já estão disponíveis na Bíblia.
E essa percepção é dada somente pelo Espírito Santo, que vai acabar evitando uma má interpretação da Bíblia, acabar evitando os erros doutrinários. Gruden fala também que nós precisamos estudar teologia com humildade, porque 1 Pedro 5,5 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então é preciso se despojar de qualquer atitude de orgulho, de superioridade para com outros que não estudaram a Bíblia. É preciso vigiar para que a gente não imponha argumentos, nem humilhe, nem denigra qualquer pessoa na conversa. Estudar teologia com humildade envolve compartilhar, aquilo que se aprende em humildade e amor pelos outros. O N. Gruden diz também que devemos estudar teologia com a razão, o que significa dizer que é necessário usar a compreensão humana, a lógica humana, a razão humana para fazer conclusões a partir das declarações da Bíblia. Nós somos livres para usar a nossa capacidade de raciocínio e fazer deduções lógicas de qualquer passagem da Bíblia, desde que essas conclusões não contradigam o ensino claro de alguma outra passagem da Bíblia, porque não há contradição interna nem na Bíblia, nem nos próprios ensinamentos e pensamentos de Deus. Gruden também diz que nós devemos estudar teologia com a ajuda de professores na igreja e de outros livros escritos por notáveis mestres que Deus tem dado à igreja ao longo da sua história, que podem explicar claramente os ensinamentos bíblicos e nos ajudar a entender mais facilmente. E por fim, o N. Gruden alerta que nós devemos estudar teologia evitando o exercício teórico intelectual e nos surpreendendo se nós muitas vezes nos encontrarmos os nossos corações naturalmente invadidos com expressão de louvor e alegria. E isso é verdade, porque o salmista disse em Salmo 119, regozijo-me no caminho dos seus estatutos ao invés de todas as riquezas. Quão doces são as suas palavras ao meu paladar, elas são mais doces do que o mel à minha boca. Seus estatutos são a minha herança permanente, são o meu gozo do meu coração. Muito bem, vamos falar agora de alguns significados que a palavra teologia pode ter. Quando a gente quer reconhecer o primeiro expoente de um sistema teológico, o nome dessa pessoa é combinada com o termo teologia. Aí você tem teologia tomista, de Tomás de Aquino, que a gente acabou de ver na teologia natural. Tem também a teologia agostiniana, de Agostinho de Hipona, teologia calvinista, de João Calvino, teologia luterana, do reformador Martinho Lutero, teologia arminiana, de Jacobus Arminius. Quando a gente deseja entender a fonte do material que essa teologia se baseia, a gente pode ter a teologia revelada, a teologia natural, a teologia católica, a teologia protestante. Quando a gente quer tratar do conteúdo particular de determinada teologia, a gente pode usar a teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia homilética, a teologia ética, a teologia pastoral. E se nós quisermos fazer referência ao método usado, a gente pode classificar a teologia como sendo a teologia dogmática, a teologia exegética, a teologia apologética e a teologia sistemática. Mas é bom deixar claro que desde o período medieval o estudo teológico foi principalmente dividido em 4 grandes áreas: teologia bíblica, teologia histórica, teologia prática e teologia sistemática. A teologia bíblica tenta compreender o texto bíblico em seu contexto original, com a finalidade de estudar e conhecer a evolução progressiva da revelação de Deus. Então essa teologia bíblica passa pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento e divide o conhecimento teológico em sistemas que explicam as suas diferentes áreas. Eu costumo chamar essas áreas de metanarrativas canônico-linguísticas. E dentre as principais metanarrativas canônico-linguísticas, nós temos a unidade e continuidade testamentária, o cristocentrismo, a teologia pactual federal ou da aliança, o cumprimento aliancístico ou plano da promessa de Deus, ou evangelicalismo, o drama teológico, a teologia do reino, o cumprimento jurídico e a teologia da nova criação e do reino. Essas são as principais teologias bíblicas em uso hoje. Já a teologia histórica é o estudo da história da doutrina cristã, que busca entender como foi desenvolvida a teologia ao longo da sua história, desde o tempo dos profetas do Antigo Testamento até os teólogos contemporâneos. A teologia prática, por sua vez, é o estudo que busca deixar a teologia em condições de ser usada de forma relevante para a vida cotidiana do cristão, de tal forma que a teologia ofereça elementos mais relacionados ao dia a dia do viver da igreja e do ministério. Então, com isso, na teologia prática, nós temos diversas práticas para a teologia. Temos a parte mais administrativa e burocrática das igrejas, com a administração eclesiástica. Temos a parte mais pastoral, com aconselhamento pastoral, o discipulado e a mentoria. Temos a parte missional, com o evangelismo, antropologia da missão
e também estudo das missões, né? Temos os estudos ministeriais, como a homilética, o louvor e adoração, a ética cristã, a pregação expositiva é também vista nisso, né? E por fim, nós temos a teologia sistemática, né? É importante que a gente entenda não só o que é teologia sistemática, mas como ela está dividida. Pensa comigo, na Bíblia, em nenhum lugar a gente tem as doutrinas prontas, organizadas para se estudar por tópicos ou assunto. Tem em versículos separados. Então, teologia sistemática é a compilação e a organização de todas as passagens bíblicas em grandes áreas de estudo. John Prame diz que a teologia sistemática é qualquer assunto que responde a pergunta: o que toda a Bíblia nos ensina hoje em relação ao dado assunto? Então, são várias grandes doutrinas, as áreas de estudo, as categorias de estudo da teologia sistemática. Cada autor utiliza uma forma diferente de classificar a teologia, que geralmente varia de 7 a 10 tópicos. Eu costumo classificar a teologia sistemática de uma maneira mais abrangente em 13 grandes doutrinas ou 13 grandes áreas de estudo ou categorias. Prolegômeno teológico é a primeira, que nós estamos estudando agora, e são os aspectos introdutórios da teologia. Em segundo, bibliologia, que vem de biblios no grego, que significa livro, e é o estudo das verdades essenciais sobre a Bíblia. Teontologia, teo vem de Deus no grego, onto vem de ser, logia de estudo. Teontologia ou teologia própria, ou teologia propriamente dita, é o estudo do ser de Deus, das verdades sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, além do estudo sobre a criação de Deus. Angelologia, em quarto ponto, que vem do grego ângelos, que significa mensageiro ou anjo, que é o estudo sobre as verdades relativas aos anjos eleitos, aos anjos bons. Em quinto, demonologia, que é o estudo sobre as verdades relativas aos demônios, que são os anjos caídos ou anjos maus. Em sexto, satanologia, que é o estudo sobre as verdades relativas a Satanás, o príncipe dos demônios. Em sétimo, nós temos a antropologia. Antropós significa homem no grego, então antropologia é o estudo sobre as verdades relativas ao ser humano. E aí nós vamos estudar isso tudo. O ser humano, quando ele foi criado, como ele era quando foi criado, antes da queda no pecado, o que aconteceu com o ser humano na queda no pecado, como o ser humano ficou depois da queda no pecado, isso inclui nós, e como o ser humano será depois que Jesus voltar e restaurar todas as coisas, antropologia. Em oitavo, hamartiologia, que vem do grego hamartos, que significa pecado. Então, hamartiologia é o estudo sobre as verdades relativas ao pecado. Em nono, cristologia, que é o estudo sobre as verdades relativas a Jesus Cristo. Em décimo, nós temos soteriologia, que vem do grego soteros, que significa salvação. Então, soteriologia é o estudo sobre as verdades relativas à salvação. Nós temos ainda em 11º a eclesiologia, que vem do grego eclésia, que significa igreja. Nós temos então a eclesiologia como o estudo sobre as verdades relativas à igreja, que é o corpo de Cristo. Em 12º, pneumatologia, pneumatos ou pneumatós significa espírito no grego, então pneumatologia é o estudo sobre as verdades relativas ao Espírito Santo. E por fim, em 13º, escatologia, que vem do grego escatós, que significa último ou as últimas coisas. Escatologia é então tudo que está na Bíblia e foi profético, foi preditivo quando estava sendo escrito, falando sobre o fim dos tempos. Essa foi a teologia sistemática. O estudo teológico é dividido em teologia bíblica, teologia histórica, teologia prática e teologia sistemática. Vamos falar sobre a aplicabilidade da teologia. Depois desse estudo teológico, com a sua divisão, vendo a aplicabilidade da teologia e os campos de atuação do estudo teológico. Stanley Grenz e Roger Walson, na obra Quem Precisa de Teologia, disseram que a falta de aplicação dos ensinamentos bíblicos à vida prática é um dos principais problemas que fazem com que a reflexão teológica não seja tão popularizada. Então, nessa era presente, mais do que qualquer outro tempo, é necessário que a teologia mostre a sua aplicabilidade, ou seja, que o estudo teológico indique a aplicação relevante e prática da teologia para a vida. Além disso, pare para pensar, quando a gente fala em campos de atuação do estudo teológico, Stanley Grenz e Roger Walson, na mesma obra, afirmam que a teologia pode ser estudada em diversos níveis. Então, nós temos a teologia popular, a teologia leiga, a teologia ministerial, a teologia profissional, a teologia do nível acadêmico. Tanto o nível popular quanto o nível acadêmico
São dois extremos perigosos. Mas a teologia leiga, ela permite uma maior compreensão e vivência dos conteúdos da Bíblia na vida pessoal, na vida da igreja, na vida social, para que o cristão seja melhor capacitado para o diálogo e o serviço na comunidade. A teologia ministerial é aquela desenvolvida pelo estudante de um curso teológico, que se prepara então para o exercício do pastorado. E a gente tem a teologia profissional. A teologia profissional é desenvolvida com perspectivas para atuação na carreira de docência, em escolas de ensino fundamental e médio, para o ensino universitário. A teologia profissional também é para a área da pesquisa sobre religião e suas implicações na sociedade. A teologia profissional prepara para o serviço de capelania em diversos ambientes, como hospitais, presídios, instituições de ensino, corporações, forças armadas, forças auxiliares. A teologia profissional serve para mentoria e aconselhamento que ofereça direção, ofereça encorajamento, ofereça discernimento. A teologia profissional capacita para o mercado editorial de publicação de livros, de revistas, artigos acadêmicos, material de estudo teológico. E a teologia profissional serve para a aplicação de princípios teológicos em ONGs, em organizações não governamentais e iniciativas filantrópicas que tenham como objetivo o bem-estar social, a justiça e o serviço à comunidade. E por fim, nós temos a teologia profissional preparando o crente para conduzir liturgias em culto, eventos cristãos, cerimônias religiosas públicas e até a celebração de casamentos, né? A gente precisava falar também sobre isso. Esse estudo de prolegômenos teológicos, ele precisa também que nós analisemos qual o tipo de teologia que nós precisamos na atualidade. Nesse tempo de hoje, a teologia tem que ser responsiva, bíblica, contemporânea, cristã, aplicável e integrada. A teologia tem que ser responsiva, identificando as perguntas que as pessoas estão fazendo hoje. É importante que essas perguntas, elas tenham resposta da teologia, elas tenham o posicionamento da teologia. Além disso, a teologia tem que ser bíblica, ou seja, ela deve ser sempre baseada na revelação especial de Deus contida na Bíblia. A teologia também tem que ser contemporânea, exigindo do teólogo um esforço de estar atento ao mundo, atento à sociedade e à igreja, para refletir e levantar questões pertinentes. A teologia precisa ser cristã, ou seja, o conhecimento teológico deve ser baseado na vida, ministério, ensinamentos, morte e ressurreição de Cristo. A teologia deve sempre buscar ser aplicável, valorizando a aplicabilidade do conhecimento teológico no ensino, na apologia e na prática de boas obras. E para terminar, a teologia deve ser integrada, ou seja, a cosmovisão teológica deve examinar este tempo e dialogar com outras áreas do saber humano, com a filosofia, com a sociologia, com a psicologia, com a pedagogia, para que a teologia formule conceitos que auxiliem a humanidade na sua trajetória. Muito bem, já que nós estamos falando de teologia, que ela tem que ser integrada com outras áreas do saber humano, para encerrar esse assunto sobre prolegômenos teológicos, é importante que a gente trate da relação entre teologia e ciência, porque a relação entre fé e ciência, ela continua no palco das grandes discussões dos nossos dias. E eu de verdade reconheço que é difícil viver a fé cristã no ambiente acadêmico, porque para muita gente, essa relação entre cristianismo e ciência sempre foi conflituosa. Muitos pensam que são duas coisas que estão em campos totalmente opostos. Outros vão erroneamente entender que a religião trata da alma, do sobrenatural, do transcendente, de valores e conceitos acima da possibilidade de padrão de verificação, enquanto a ciência nada teria a ver com religião e quando muito tem um papel de desmistificação, explicando através de leis naturais aquilo que os religiosos acreditam que é a mão de Deus agindo na realidade humana. Então, infelizmente, a fé cristã é cada vez mais empurrada para fora das universidades, enquanto a academia continua a operar com o conhecimento acumulado pelo cristianismo ao longo da história da humanidade. Tem gente que tem que primeiro admitir que a linguagem da Bíblia ela não é científica. Isso é diferente de dizer que a Bíblia tem erros, né? Por exemplo, a Bíblia ela não explica a rota da Terra em torno do Sol, a partir da perspectiva de forças gravitacionais que controlam os corpos cósmicos. A Bíblia indica simplesmente que o Sol se levanta e se deita diariamente, que é a linguagem da perspectiva de quem vive aqui na Terra. Tem algum erro aqui? Não, é claro que não. Da mesma maneira, quando a Bíblia descreve a criação de Adão, Moisés ele não usa linguagem científica para tratar daquilo.
Ele não diz como Deus adicionou água ao barro e nem como Deus implantou os condutores elétricos nos nervos de Adão. Mas permanece o fato de que Deus criou o homem do pó da terra e soprou o espírito dele. Isso não é um mito, isso é um fato, né? E quando a Bíblia diz que o sol parou no céu metade de um dia, o autor inspirado ele não se preocupa em explicar como Deus poderia fazer aquilo sem causar uma grande bagunça no movimento dos planetas de nosso sistema solar. Mas apesar dessa falta da explanação científica, permanece o fato de que o Senhor realmente parou esse dia durante um período de tempo. O que a gente não pode confundir é linguagem científica com verdade. Algo pode continuar a ser verdadeiro, mesmo se não utilizar o jargão científico. E algo pode continuar a ser verdadeiro, mesmo se a ciência ainda não conseguir descobrir como é que aquilo aconteceu. O mais importante nisso tudo é nós admitirmos que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. Pelo contrário, a Bíblia é a pura palavra de Deus, sem erros, sem enganos. Pois bem, vamos ver o que é ciência, o significado de ciência e os seus campos de atuação. Ciência é um sistema de conhecimentos que tem verdades gerais. Ciência é a operação de leis gerais identificadas e testadas através do método científico. E método científico é o conjunto de regras básicas que fazem uso da razão para juntar evidências observáveis, empíricas, mensuráveis. Na ciência, o cientista trabalha propondo hipóteses para explicar certo fenômeno ou observação de interesse. E baseado nessas hipóteses, o cientista faz previsões e então desenvolve experimentos e verificações para testar suas previsões. As previsões que não foram confirmadas levam à rejeição das hipóteses. E as hipóteses que não foram rejeitadas geralmente podem ser consolidadas em teorias. Então, toda hipótese ou teoria deve necessariamente permitir a formulação de previsões e permanece constantemente sujeita a novos testes. Esses novos testes podem refutar a hipótese ou teoria se identificar uma nova informação experimental. E todo o processo precisa ser objetivo para que o cientista seja imparcial na interpretação dos resultados. E também é necessário que todo o procedimento investigativo do cientista seja documentado, tanto os dados coletados pelo cientista quanto os procedimentos que ele utilizou no método científico precisam ser documentados para que outros cientistas possam analisá-los e reproduzi-los. Então, com tudo isso, eu entendo que não tenha que existir conflito entre fé cristã e ciência, porque a Bíblia nos revela que Deus é consistente em seu governo da criação e que se espera da ciência a descoberta de padrões regulares no estudo da natureza, que é aquilo que o próprio método científico se propõe a fazer. Mas para falar da relação entre fé e ciência, eu preciso dizer o que é a cosmovisão cristã. A melhor palavra para descrever o que é cosmovisão tem origem no idioma alemão. Weltanschauung foi o termo usado primeiramente pelo filósofo alemão Immanuel Kant, um dos principais pensadores do iluminismo, significando uma maneira de ver o mundo de acordo com aquilo que se crê. Weltanschauung abrange mais do que simplesmente a visão do universo físico. Então, cosmovisão é a compreensão que uma pessoa tem do mundo, do universo que a cerca, da vida como um todo. Cada filosofia, cada forma de ver e entender as coisas é uma cosmovisão em si. A cosmovisão, então, ela é a lente intelectual através da qual as pessoas veem a realidade, diz Norman Geisler. Geisler diz que, ainda que a cosmovisão ela se preocupa com as consequências lógicas associadas a viver de acordo com convicções sustentadas como verdadeiras. Então, para o crente, a cosmovisão cristã considera que o universo foi criação de Deus e que todas as esferas de conhecimento, inclusive a ciência, são procedentes de Deus e comunicadas a nós. E a partir dessa perspectiva cristã de vida, Deus não é um mero espectador que reage às circunstâncias, procurando consertar as coisas que a humanidade faz de errado. A partir dessa perspectiva cristã da vida, Deus é verdadeiramente o regente do universo, né? O regente da história da humanidade. Para o crente, a cosmovisão cristã considera que a maneira de ver o mundo
leva em conta as premissas verdadeiras que se fundamentam na Bíblia, que é a revelação da humanidade. E aí, nesse relacionamento que a fé cristã tem com as diversas áreas de conhecimento humano, a cosmovisão cristã considera que a criação de Deus foi feita com ordem matemática das estruturas e é governada por leis matemáticas por sequências lógicas. Então a cosmovisão cristã, ela se relaciona com a matemática e a física. Salmo 19, 1, 2 diz que a criação reflete o caráter do Deus que a formou com precisão maravilhosa na natureza e na física. A matemática é uma das ferramentas que Deus deu origem à humanidade para que a humanidade exercesse o seu domínio sobre toda a criação, como diz Gênesis 1, 28. Então, dominar a matemática traz contribuição para o avanço do reino de Deus aqui na Terra. E a relação entre cosmovisão cristã e ciência? A ciência pode ser considerada o estudo da criação de Deus. Quando a ciência estuda os fenômenos observáveis da criação, partindo da informação bíblica de que Deus é o Criador, tudo passa a ter mais sentido, mais coerência, mais forma. Se o estudo da ciência estiver subordinado à Bíblia, a ciência revela a glória de Deus, revela o poder de Deus, revela a beleza da obra das mãos de Deus. E a correlação entre cosmovisão cristã e saúde e educação física. A perspectiva da cosmovisão cristã diz que os nossos corpos devem ser bem cuidados para a glória de Deus. Então, se as atividades relacionadas com a saúde e com a educação física abandonam o culto ao corpo e buscam oferecer corpos saudáveis em estado de excelência para que Deus seja cultuado, saúde e educação física passam a ser áreas que servem de base para o desenvolvimento de uma vida de serviço a Deus. E a relação entre cosmovisão cristã e sociologia. Na cosmovisão cristã, o estudo das sociedades ou a sociologia considera que Deus, desde a criação, instituiu a família como sendo o relacionamento social primário e fundamental e a principal célula de todas as estruturas sociais. E além disso, a Bíblia diz que a ordem social é necessária para nos ensinar como Deus lida com a corrupção moral e social nas diversas estruturas sociais dos países. Então a família cristã e a comunidade cristã, que é a igreja, deveriam ser sempre modelos firmes de um relacionamento social adequado no meio do caos do mundo contemporâneo que está submerso em pecado. E a relação entre cosmovisão cristã e ciências políticas. O uso correto do governo às ciências políticas, na visão da cosmovisão cristã, deve ser fundamentado na Bíblia para uma adequada percepção do que é verdadeiramente justiça e do que é injustiça. A cosmovisão cristã e as ciências políticas, quando levam à aplicação dos princípios bíblicos na participação responsável do governo civil, faz com que seja exercitada a cidadania responsável e o desempenho correto das responsabilidades dos governantes. A relação entre cosmovisão cristã e economia, como é que é? Se a gente considerar que Deus é a fonte de toda a riqueza e que ele delega o direito de possuir propriedade privada a quem ele deseja dar, para quem recebeu essa propriedade privada, para que ele a ocupe e a desenvolva responsavelmente, ele tem que exercitar a mordomia cristã. A cosmovisão cristã fala ainda da dignidade do trabalho, do direito do trabalhador de usufruir economicamente do seu trabalho, debaixo de diretrizes bíblicas que produzem um sistema econômico que glorifica a Deus e demonstra sensibilidade com as pessoas carentes. E a relação entre cosmovisão cristã e cultura e arte. Arte e cultura é um dom concedido por Deus à humanidade. Quando um artista compõe uma música, um pintor elabora um quadro de qualidade, um arquiteto projeta um edifício, cada um desses artistas aplica o talento que recebeu de Deus. E na cosmovisão cristã, cada dom ou talento vai ser utilizado para a glória de Deus e para a sabedoria do doador, que é Deus, e imitar a beleza e a utilidade da obra criativa de Deus. Na cosmovisão cristã, cada dom ou talento não deve ser utilizado para o autoengrandecimento, para o divertimento fútil, para a vaidade egoísta, porque tudo isso conduz à dissolução moral da humanidade. Na cosmovisão cristã, o uso correto da cultura e das artes resulta num benefício para a humanidade e influencia a moralidade de muitas pessoas, promovendo pensamentos, emoções e comportamentos de acordo com a Bíblia. E a cosmovisão e a tecnologia, como é que elas se relacionam? Primeiro, a cosmovisão cristã reconhece que o descrente produz obras de mérito, obras de qualidade, por conta da graça comum de Deus. A graça comum de Deus é a capacidade que Deus confere a cada pessoa, ímpio ou crente, de desenvolver e exercitar seus dons e talentos
para dominar a criação e ser competente na realização de seus grandes feitos. Então que fique claro que a cosmovisão cristã nunca rejeitou a teologia. Mas a cosmovisão cristã não considera a teologia como um fim em si mesma. A cosmovisão cristã enxerga a fonte e o destino da teologia como ter que se glorificar a Deus. A cosmovisão cristã entende que a tecnologia não pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. E ser usada para o mal é uma consequência do fator pecado, que deixa suas marcas em todas as áreas das realizações humanas. Resumindo então, sob um prisma de uma cosmovisão cristã, nesse relacionamento que a fé cristã tem que ter com as diversas áreas do conhecimento humano, a Bíblia é pertinente para fazer com que sejam legítimas as esferas do saber humano e que delas devem ser desenvolvidas para a glória de Deus. E terminando, o modo aceitável de relacionamento entre fé e ciência é o modo do complementarismo. Esse modelo complementarista entende que as diferentes percepções da ciência e do cristianismo se aplicam ao mundo, ao mesmo mundo e frequentemente aos mesmos eventos. Então, como a realidade é composta de níveis diferentes, cada um desses níveis requer um modo diferente de explicação, tanto a descrição da ciência quanto a descrição da cosmovisão cristã, se complementando e proporcionando uma percepção mais clara do mundo. E a propriedade e relevância de cada uma dessas percepções dependerão da pergunta que foi feita, do contexto, da necessidade. Então, uma resposta numa certa altura pode ser mais apropriada do que outra. Um modelo complementarista sempre vai ser o mais adequado e o mais correto para uma universidade confessional, uma universidade que tenha princípios cristãos. E nenhuma abordagem isolada pode responder de forma completa às questões que as pessoas geralmente fazem. Muito bem. Esse foi o conteúdo de prolegômenos teológicos. Nós vimos inicialmente o conceito de prolegômenos teológicos. Vimos o conceito de dogma, o conceito de teologia. Nós entendemos a divisão da teologia de François Turrentini em teologia verdadeira e teologia falsa. Vimos também a divisão da teologia em teologia natural e teologia sobrenatural. Vimos os argumentos filosóficos de Tomás de Aquino que comprovam a existência de Deus. Passamos por tudo isso e vimos que a teologia tem que ser ao mesmo tempo teórico e prática. Vimos as finalidades da teologia, vimos os requisitos para se estudar teologia, a gente entendeu os significados que a palavra teologia pode adquirir e as áreas da teologia, com destaque para a divisão da teologia sistemática. Vimos a aplicabilidade da teologia, vimos os campos de atuação do estudo teológico e vimos qual é o tipo de teologia que nós precisamos na atualidade. Depois disso, a gente observou a relação entre teologia e ciência, entendemos que a linguagem usada na Bíblia não é uma linguagem científica, vimos que a ciência e como o que é ciência, a definição de ciência e como é o uso do método científico, vimos o que é cosmovisão cristã e vimos a relação entre cosmovisão cristã e ciência, entre cosmovisão cristã e várias áreas do saber humano e por fim a gente viu que deve haver complementarismo entre fé e ciência. Eu espero que você tenha gostado de todo esse conteúdo de prolegômenos teológicos. Eu gostaria que você enviasse para mim a sua dúvida, o seu questionamento para o e-mail observatório.igreja.teologia@gmail.com, observatório.igreja.teologia@gmail.com. Eu vou ter um enorme prazer de comunicar com você. O que eu peço a você é que você compartilhe esse vídeo nas suas mídias sociais. Também não se esqueça de registrar o seu like nesse vídeo, porque o seu like é importante para que esse vídeo seja divulgado para mais gente. E assim você ajuda o canal do Observatório da Igreja da Teologia a crescer. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Observatório da Igreja da Teologia, de clicar no sininho, para que você seja sempre avisado quando novas aulas aparecerem, quando tiver algum conteúdo novo por aqui. É isso aí, pessoal. Eu espero que todo esse conteúdo seja de extrema serventia para você. Um forte abraço e que Deus o abençoe.